Olá! Hoje a gente vai mergulhar no trabalho de uma pessoa simplesmente genial, uma verdadeira pioneira, Virginia Satir. Vamos entender como as ideias dela, que foram super revolucionárias, mudaram completamente o jeito que a gente enxerga as dinâmicas de família e, claro, a comunicação entre as pessoas. Para a gente já começar a entender o pensamento dela, olha só que frase potente. Ela captura a essência de tudo. E se a solução não for consertar um problema, mas restaurar uma coisa que já está ali? Sabe? Esse era o ponto de partida dela. O foco era na conexão, no crescimento, no amor que ela acreditava que existe dentro de todo mundo. Bom, e o nosso roteiro para hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre as dinâmicas familiares invisíveis. Depois, o modelo de crescimento que ela criou. Na sequência, uma técnica incrível dela, a escultura familiar. Aí, vamos ver os 5 estilos de comunicação e, para fechar, entender por que o legado dela é tão, mas tão importante até hoje. Então, vamos lá. As dinâmicas familiares invisíveis. Sabe aquelas tensões que a gente sente no ar, mas ninguém fala sobre? Pois é, a Satir partiu justamente daí. Ela sacou que toda família funciona como um sistema bem complexo, cheio de regras que ninguém escreveu, lealdades secretas e padrões que acabam afetando todo mundo que está ali dentro. É como se fosse uma teia mesmo, sabe? Uma teia invisível de alianças, de tensões, de regras que nunca foram ditas, mas que moldam como cada um se comporta. E a grande sacada, a grande missão da Satir foi justamente essa: pegar essa teia e torná-la visível, compreensível. Era como se ela quisesse entregar um mapa para a gente conseguir navegar nesse sistema. Certo. E para lidar com essa teia toda, não dava para usar as ferramentas de sempre. Ela precisava de uma filosofia nova. E foi aí que surgiu o modelo de crescimento. A Virginia Satir, que não é chamada de mãe da terapia familiar à toa, veio com uma abordagem que, olha, quebrava completamente com o que se fazia na psicoterapia da época. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. Pensa só, de um lado, o modelo médico tradicional, que focava na doença, o que está quebrado, o que está errado. Do outro lado vem a Satir com o modelo de crescimento dela. A premissa é outra, é muito mais otimista. O foco sai do problema e vai para os recursos que a pessoa já tem, para o potencial que está ali, guardado. E essa ideia do terapeuta ser um cultivador é muito bonita e poderosa. Pensa num jardineiro. Ele não conserta a semente, ele dá as condições para ela crescer, certo? A ideia é a mesma. Não se trata de consertar a gente quebrada, mas de ajudar cada um a encontrar sua própria força, sua autoestima, a sabedoria que já está ali dentro, só esperando um empurrãozinho para florescer. Ok, a teoria é linda, mas na prática, como é que se torna o invisível visível? Bom, para isso, a Satir criou uma das técnicas mais, geniais e impactantes que existem. Uma ferramenta que vai muito, mas muito além do que a gente consegue dizer com palavras. E essa ferramenta é a escultura familiar. É quase como uma arte terapêutica. A ideia é, em vez de ficar só falando dos problemas, a família vai literalmente esculpir a situação no espaço, usando os próprios corpos como matéria-prima. É uma abordagem assim super-humana e que revela coisas de um jeito impressionante. E o funcionamento é de uma simplicidade que chega a ser genial. Olha só, primeiro, um membro da família é o escultor. Aí essa pessoa vai posicionando todo mundo no espaço. Quem fica perto de quem fica longe, a postura para onde cada um está olhando. E aí, de repente, pum! Sem ninguém dizer uma palavra, aquela distância emocional vira uma distância física. Aquela aliança secreta fica escancarada no jeito que um olha para o outro. O insight é na hora, é profundo. E isso tem tudo a ver com outra ideia muito famosa dela, a teoria do iceberg. Sabe como é, né? O comportamento que a gente vê no dia a dia é só pontinha do iceberg. A escultura familiar é o que ajuda a gente a mergulhar e ver o que está debaixo d'água. Os sentimentos, as percepções, os medos, os desejos, tudo aquilo que realmente nos move. Agora a gente chega num ponto que talvez seja o conceito mais famoso dela, e um dos mais práticos também. São os 5 estilos de comunicação. Basicamente, são os papéis que a gente assume quando a coisa aperta, sabe? Quando a gente se sente sob estresse, ameaçado. Exatamente. Ela identificou 5 padrões. Dá para pensar neles como 5 posturas de sobrevivência que a gente usa quando a autoestima está lá embaixo e a pressão sobe. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Eles estão aqui na tela. Primeiro, o acusador. É aquele que aponta o dedo, culpa aos outros. A culpa é sua! Por baixo que tenha medo. Depois, o apaziguador. Sim, claro, desculpa, você tem razão. Ele quer agradar a todo custo por medo de não ser aceito. Tem também o computador. Super racional, frio, só fala de fatos, porque as emoções o deixam desconfortável. O quarto é o distrator,
que muda de assunto, faz uma piada fora de hora, tudo para fugir do problema. Todos esses são posturas de sobrevivência. E qual é o objetivo? Chegar no nivelador. É a comunicação ideal, honesta, direta, onde o que se fala, o que se sente e o que se pensa estão alinhados. Mas atenção, um ponto super importante aqui. Isso não é para rotular ninguém, tá? Ninguém é um acusador o tempo todo. São posturas, papéis que a gente assume em certas situações. A beleza do trabalho da Satir é que ele nos dá um mapa para a gente se reconhecer nesses padrões. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente pode escolher fazer diferente, buscar um caminho mais autêntico. E pode parecer que a gente está falando de algo antigo, mas o impacto dela é super atual. O trabalho pioneiro da Satir continua ecoando e influenciando assim de forma muito profunda várias áreas da psicologia moderna. Quer ver só? A programação neurolinguística, a PNL, os criadores dela, Bandler e Grinder, literalmente modelaram um jeito congruente e claro que a Satir se comunicava. Foi uma das bases para eles. Outro exemplo, as constelações familiares super conhecidas hoje. A ideia de usar representações do espaço para entender as dinâmicas da família, isso vem direto do trabalho dela. Então, ela não foi só mais uma terapeuta, entende? Ela foi uma arquiteta. Ela, junto com outros gigantes como Milton Erickson, ajudou a construir as bases da psicoterapia como a gente conhece hoje. E o toque especial dela foi sempre esse: unir a técnica com uma humanidade, com um coração, que é algo raro. E no fim das contas, se a gente pudesse pegar todo esse trabalho incrível e resumir em uma única ideia central, em uma verdade, a gente chegaria a algo bem simples, mas ao mesmo tempo muito, muito transformador. É isso. A cura vem da restauração da autoestima e da comunicação autêntica. No final das contas, o caminho é esse. Para Virginia Satir, a jornada de cura, seja da pessoa ou da família, passa por resgatar o valor próprio e reaprender a se comunicar de um jeito verdadeiro, de um jeito aberto. Essa talvez seja a mensagem mais forte que ela deixou. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensando nesses 5 estilos, qual deles costuma aparecer mais em momentos de estresse? Não precisa de resposta certa ou errada, é só um exercício de autoconhecimento. Porque, no fundo, só o ato de reconhecer esse padrão já é o primeiro e talvez o mais importante passo nessa jornada para uma comunicação mais autêntica.